Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês aí no Brasil. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui no Periscope da comunidade Amo Direito. Hoje, direto aqui de Santiago, no Chile, para que a gente possa continuar o nosso projeto de revisões diárias, todos os dias de noite aqui no Periscope do Amo Direito. A gente conversando sobre um tema importante de direito constitucional. E hoje a gente vai fazer uma live rápida, focada nessa noite de feriado, sobre um dos temas que mais cai nas provas. O tema é normas constitucionais. E eu vou puxar essa revisão com vocês. Eu prometi e eu não deixaria vocês, não deixaria o meu público frustrado. Acabei de chegar no hotel, meus filhos estão aqui no quarto com a minha esposa. Eu falei, eu tenho que fazer a live porque o pessoal está esperando. E eu tenho um compromisso com essa galera que estuda comigo, a galera do coaching, exame de ordem, a galera que estuda no Portal F3 e a galera que segue a gente no Instagram, no Periscope, nas redes sociais. Então, eu dei um beijo na Laís, no Pedrinho, meus dois filhotes, e falei, papai vai descer, vou fazer uma live de 1 hora, porque eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro que precisam dessa live, precisam desse bate-papo, e eu sei que isso vai ajudar muito vocês no caminho da aprovação. Então, o nosso objetivo hoje é conversarmos sobre os aspectos mais cobrados em provas a respeito desse tema, normas constitucionais. Como foi ontem em controle, como foi na segunda e na terça em Poder Judiciário e Poderes Legislativo e Executivo, a live de hoje vai ser uma live focada, direta, objetiva, do jeito que a gente vem fazendo e que eu sei que vocês estão gostando bastante, tudo bem? Então, eu vou pedir a vocês que a partir de agora parem as mensagens, agradeço o carinho de todos, vou pedir que a partir de agora a gente zere essas mensagens aqui na tela. Quem puder, apenas compartilhe a transmissão, apenas convide os seguidores, vamos lá, vamos convidar os amigos que a gente tem que estudam para concursos, que estudam para o exame de ordem, para que passem esse fim de quinta-feira, esse fim do feriado, aqui estudando para aproveitarem as dicas que eu vou dar aqui, montarem um caderno bacana. Então quem puder, convida os seguidores. Vai aparecer aqui na tela aqui agora, eu vou entrar com o meu Periscope pessoal, vai aparecer aqui agora na tela o meu Periscope pessoal, vai aparecer aí, Pedro Barreto PB entrou, sou eu. Se porventura tiver alguém aqui que não segue o meu Periscope, esse aí, Pedro Barreto, convidou seguidores, sou eu. Eu vou botar aqui, eu, aqui, porque aí quem não segue ainda pode seguir. Esse bonequinho do Superman sou eu, PB, aqui, e isso, são mais de 80 mil seguidores no meu Periscope. Agora há pouco, do restaurante, enquanto eu jantava, eu fiz uma live muito maneira, não foi? Falamos sobre o Conselho Nacional de Justiça e falamos no direito tributário sobre as tributações que custeiam os serviços de iluminação pública. Então, se porventura tiver alguém aí na live aqui do Amo Direito que eventualmente ainda não segue o meu Periscope, eu, aqui, esse PB, é só botar o dedinho aí em cima, bate o dedo na tela aqui, pá, espeta a tela, clica e segue, porque você vai poder acompanhar várias lives muito bacanas que eu faço, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos estudar, vamos todo mundo estudar? Vamos lá, moçada, a partir de agora, 0 mensagem, certo? O tema é normas constitucionais. Bom, primeira pergunta que a banca pode te fazer sobre normas constitucionais, primeira questão que a banca pode trazer na prova do seu concurso, na sua prova do exame de ordem, é: qual é a característica marcante, qual é o traço essencial das normas constitucionais? O que são normas constitucionais? Qual a sua característica mais marcante? Bom, gente, normas constitucionais, evidentemente, são normas jurídicas, que podem ser normas regras ou normas princípios, mas que tem uma característica marcante que distingue essas normas, as normas constitucionais, de todas as demais normas jurídicas do nosso ordenamento. As normas constitucionais, elas são dotadas de supremacia. Elas são as normas superiores
da ordem jurídica constituída. Normas constitucionais são as normas jurídicas que, ora sendo normas regras, ora sendo normas princípios, se apresentam como as normas superiores do sistema jurídico, dotadas de supremacia. E no que consiste essa superioridade, essa supremacia das normas constitucionais? As normas constitucionais ditam, distribuem os critérios de validade para todas as demais normas da ordem jurídica vigente. Repetindo, as normas constitucionais são as normas superiores, são as normas dotadas de supremacia. Elas se posicionam numa escala hierárquica no topo da pirâmide de hierarquia das normas jurídicas. E essa superioridade, essa supremacia, determina que ditas normas, as normas constitucionais, que são as normas supremas, elas distribuem os critérios de validade. Elas servem como um parâmetro para controlar a validade de todas as demais normas da ordem jurídica. Nesse linear, o que você tem que perceber e com isso interpretar questões nas provas é que se alguma norma jurídica é construída contrariando determinada norma constitucional, essa norma jurídica contrária à norma constitucional não será válida. Não será válida. E no que consiste dizer que a norma jurídica contrária a uma norma constitucional não é válida? Significa dizer que ela não tem autorização, ela não tem aptidão para produzir seus efeitos de maneira lícita. Então, as normas que contrariem as normas constitucionais não são válidas, são inconstitucionais e, logo, não têm aptidão para a produção de efeitos de maneira lícita. Anota no teu apontamento que as normas constitucionais, para que a gente feche essa introdução, as normas constitucionais são as normas superiores da ordem jurídica, dotadas de supremacia. Elas são hierarquicamente superiores a todas as outras. Elas estabelecem os critérios de validade para todas as demais normas, e qualquer outra norma jurídica que contrarie uma norma constitucional é desprovida de validade, é inválida, é nula e não tem aptidão para produzir efeitos lícitos. Tudo bem? Então, essa é a essência de uma norma constitucional, qualquer que seja ela. Seja ela uma norma regra, seja ela uma norma princípio. Ela tem superioridade sobre todas as outras, ela é dotada de supremacia, ela distribui os critérios de validade para todas as demais, ela é hierarquicamente superior e quem, por acaso, contrariar ela é inválido, não tem aptidão para produzir efeitos lícitos, ok? Maravilha. Bom, a banca pode te perguntar, e aí seria uma segunda possível questão, aonde se posicionam as normas constitucionais? Aonde nós vamos encontrar, em quais fontes normativas, em quais fontes jurídicas, nós vamos encontrar as normas constitucionais? Bom, vamos lá. As normas constitucionais se encontram em dois pontos possíveis. Você pode encontrar normas constitucionais em dois ambientes, em dois habitats. Obviamente, um deles, o óbvio, o natural, na Constituição da República. Mas existe uma pegadinha maravilhosa para cair na sua prova. É possível que encontremos normas constitucionais em outras fontes diferentes da Constituição da República. Anote com muito carinho no seu caderno, porque isso tem derrubado muita gente em prova. Eu recentemente vi um candidato, um menino preparadíssimo na prova oral, tropeçar nessa pergunta e a banca olhou, ainda deu a chance para o cara e o moleque deu aquela derrapada. Terminou sendo aprovado porque na média ele foi bem, mas escapou dele a chance de fechar a prova dele porque ele errou essa questão. Existem normas constitucionais fora da Constituição.
são as normas que a gente encontra nos tratados internacionais que ganham a equivalência jurídica a emendas constitucionais. Repetindo, os tratados internacionais que são equiparados a emendas constitucionais, eles não integram corporeamente o corpo físico da Constituição, mas as normas desses tratados são aceitas como normas constitucionais, igualmente às normas que estão dentro do documento da fonte que a gente chama Constituição. Então, tome aí no seu apontamento essa informação, porque ela tem sido muito cobrada em prova. Aonde nós encontramos normas constitucionais? Nós encontramos normas constitucionais tanto na Constituição da República, como nos tratados internacionais que são equiparados a emendas constitucionais. Ok? Pode anotar, porque isso tem sido gabarito de várias questões promovidas em diferentes perfis de certames, de concurso, do exame de ordem, por diferentes bancas e diferentes examinadores. Beleza? Bom, eu prometi a vocês que assim que eu chegar ao Brasil, eu vou gravar para vocês lá pelo Portal F3, que é o meu curso, minha casa, um curso de introdução ao mundo do vinho. Vai a dica, sempre que você estiver tomando um bom vinho, jamais deixe de hidratar a corrente sanguínea com uma aguinha não muito gelada ao lado. Toma um vinho, toma um pouquinho de água, vai hidratando a corrente sanguínea, vai balanceando para que o teu alcoólico não suba em excesso e você perca a sensibilidade e o prazer na degustação de uma boa uva, de uma boa cepa, né, com a boa harmonização. Dê minha palavra, assim que eu chegar ao Brasil, eu prometo, eu vou gravar para vocês com alguns amigos que são lá do Clube do Vinho de Niterói, que também são professores, que fazem curso de formação. Eu vou gravar um curso muito bacana para a galera que é apaixonada por vinho, para a gente conversar, para a gente aprender comportamentos básicos, compreensões básicas, aprender a harmonizar, aprender o que tomar num dia que o clima tá assim, tá acolá, não é isso? Então a gente vai fazer esse curso, tá? Tô dando minha palavra para vocês. Chegando ao Brasil, eu preparo isso para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Luquinhas, você que está em Teresina, no Piauí, sobre cerveja não precisa gravar curso, né? Diz a lenda que o bom bebedor de cerveja, ele já nasce aprendendo, já nasce sabendo, né? Enfim, o vinho não. O vinho é um mundo à parte, né? Tem um glamour, tem um charme, tem um conhecimento compartilhável que enriquece bastante a cultura da gente, né? Então vamos lá? Vamos lá. Se tem algo que eu não saiba, nossa, quanta coisa tem que eu não saiba. Quanto mais eu estudo, só sei que nada sei. Mas vamos embora, pra gente não perder o foco. Eu prometi que a live ia ser super focada. Vamos voltar. Moçada, a banca pode perguntar para vocês, mais uma, hein? As normas constitucionais, quando aninhadas dentro da Constituição, quando abrigadas no corpo constitucional, elas se encontram em que parte da Constituição? Qual é a parte da Constituição em que se encontram as normas constitucionais e aonde não existem normas constitucionais dentro da Constituição? Meus irmãos, dentro da Constituição, de fato, não é em qualquer habitat da Constituição que você vai encontrar as normas constitucionais. As normas constitucionais se encontram abrigadas nos artigos. Vamos trazer para uma linguagem técnica? No articulado. As normas constitucionais estão postas no articulado constitucional. O articulado é o conjunto de artigos em que a gente abriga as normas constitucionais, sejam as normas regras, sejam as normas princípios. Oh, meu amigo Caio Bartini, Caião, professor lá da Rede Damásio. Um beijo pra você, meu irmão. Saudade de tu, viu, parceiro? Grande irmão, a gente tá sempre aí, né, Caio, nesse corre-corre. Nunca mais a gente se encontrou. Saudade de você, viu, meu camarada? Um grande beijo, ó, um brinde aí a todos os nossos alunos aí da segunda fase tributário, seus alunos no Damásio, meus alunos no Portal F3, essa aprovação em massa aí que a gente teve, viu? Te amo, viu, irmão? Que Jesus te abençoe muito aí. Siga forte aí, que você é um cara que tem um lugar especial no meu coração, viu? Saudade de você.
Muito bacana, né? É o que eu digo sempre, né, Caio? Não importa o cursinho que a gente tá, não importa a bandeira que a gente defende, por trás do palco existe amizade que a gente leva pra sempre, né? Muito carinho por você, meu velho. Que Deus abençoe sua família aí, seu trabalho lindo, viu? Que Jesus continue com você aí. Beijo, amigão. Tô aqui falando de constitucional hoje com a galera aqui do Amo Direito, né? Tô aqui com eles, né? O professor Caio é um grande amigo. A gente lecionou junto em Belo Horizonte, na Rede Pretória, muitos anos atrás. E a vida seguiu, cada um foi para um canto, mas a amizade fica, o carinho recíproco e a torcida sempre um pelo sucesso do outro. As pessoas às vezes, né, Caio, pensam que a gente compete, né? A galera, os alunos, não sabem o que são os bastidores, né? Um beijo, viu, irmão? Gosto muito de você, sou eternamente fã do seu trabalho. Vamos embora. Bom, galerinha, voltando, né? Então, a banca pode perguntar pra gente sobre as normas constitucionais, aonde se encontram as normas constitucionais. Moçada, as normas se encontram nos artigos e não no preâmbulo. Cuidado com isso nas provas de vocês. É jurisprudência pacífica no Supremo, acompanhada pela melhor doutrina. O preâmbulo não contém normas constitucionais. O preâmbulo, ele é um ambiente na Constituição em que se introduz, através de um texto introdutório, uma ideia. O preâmbulo é um ambiente constitucional em que se introduz um texto que apresenta a síntese dos valores que inspiram as normas constitucionais. O preâmbulo é um ambiente que não tem normas. O preâmbulo nos fornece um texto que sintetiza os valores que inspiram a construção das normas constitucionais. Normas estas que não estão nele, o preâmbulo, e sim nos artigos. Então, cuidado com isso em prova. Não raro aparece uma pergunta indagando: existe norma constitucional no preâmbulo? Não, não existe. Nem norma de caráter permanente, nem norma de caráter transitório, nem norma principiológica, nem norma regra, que a gente chama de norma preceitual, tá? Não existe. No preâmbulo não há normatividade. O preâmbulo é um texto de introdução à Constituição que nos apresenta, nessa introdução, uma síntese dos valores que inspiram as normas constitucionais que estão lá no articulado. Então, na sua prova, vamos revisar? Se cai na prova, aonde eu encontro as normas constitucionais? Apenas nos artigos, apenas no articulado e não no preâmbulo. Professor, tem certeza que o preâmbulo não tem norma constitucional? Absoluta. Pode marcar sem medo essa alternativa na questão da sua prova. Tudo bem? Ué, se no preâmbulo não existem normas constitucionais, qual a importância do preâmbulo? Imensa a importância. A gente conversou sobre isso, né, em lives anteriores. Gente, se o preâmbulo traz um texto que nos apresenta a síntese dos valores que inspiraram as normas constitucionais que aparecem nos artigos, esse texto é importante, porque ele nos apresenta essa síntese dos valores que são responsáveis por impulsionar as normas que estão no articulado. Então, meus irmãos, prestem atenção. O preâmbulo, ele tem um papel de atuar como uma ferramenta no processo de interpretação constitucional. O preâmbulo é reconhecido pelo STF como uma ferramenta útil na hermenêutica constitucional. O preâmbulo é um instrumento de interpretação constitucional, porque ele sinaliza a essência dos valores que inspiram as normas que estão lá no articulado. Então, vamos estabelecer algumas diretrizes aqui para a nossa prova, para a gente pontuar nas questões. Aonde estão as normas constitucionais? Ou na Constituição, ou nos tratados internacionais que têm equivalência a emendas constitucionais, tudo bem? Beleza. Na Constituição, aonde estão as normas constitucionais? Elas estão no articulado e não no preâmbulo. O preâmbulo tem norma regra? Não. O preâmbulo tem norma princípio? Não. O preâmbulo é o que então? É um instrumento que auxilia na interpretação constitucional. Tudo bem, meus amados? Maravilha. Bom, já que as normas constitucionais abrigadas na Constituição estão no articulado, estão elas nos dois articulados que a Constituição possui? Sim. Existem normas constitucionais nos dois articulados. Nos dois, obrigado Lins,
nos dois conjuntos de artigos. Pode ir sem medo para a tua prova, se a banca te indagar isso, pode ser FGV, CESP, FCC, ESAF, a banca que for. Existem normas constitucionais nos dois articulados da Constituição. Aí você vai dizer, Pedroca, dois articulados? PB, existem dois articulados na Constituição? Sim. Existe um primeiro conjunto de artigos, que vai do artigo 1º ao 250, e um segundo articulado, que vai do artigo 1 ao 110. Nós temos um primeiro conjunto de artigos, são 250, na verdade são mais de 250, né? 146A, 149A, 103A, 103B, 130A, vai do número 1 ao número 250. Esse primeiro articulado, queira ser que nem eu não, queira ser que nem você, queira saber mais do que eu sei e queira ser você, porque Deus te fez diferente de todo mundo. Você é único para Deus. Você é obra de um momento de dedicação de Deus para te fazer de maneira singular e preciosa, diferente de tudo e de todos que existem. Só Deus, do alto do seu amor, é capaz de fazer milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos, todos diferentes. Sempre queira ser você. Eu dizia sempre assim, quando eu crescer, eu quero ser único. Eu quero ser melhor que meus concorrentes. Eu quero superar meus ídolos. Então, vou te dar uma dica. Queira ter o conhecimento que eu já adquiri. Mas queira mais. Queira ser melhor que eu. Queira superar aqueles que você admira e faça disso sua nobre ambição. Mas queira sempre ser você. Porque você é um bibelô que Deus fez diferente de tudo que existe. Nunca perca a sua essência. Nunca deixe de ser você. É do jeitinho que você é, pode acreditar que você encanta e vai encantar muitas pessoas, tá certo? Então, só para você refletir, eu quando crescer quero ser eu. Quero ser ter o seu conhecimento, superar o seu conhecimento, mas quero ser eu no meu melhor desempenho. Tamo junto? Voltemos. Vamos lá? Vamos voltar? Então, existem dois articulados. O primeiro articulado, o primeiro conjunto de artigos, que é dividido em 9 títulos, vai do artigo 1 ao 250, é o articulado que abriga as normas de caráter permanente. O articulado, conjunto de artigos na Constituição, em que se abrigam as normas de caráter permanente. São normas que não estão na Constituição para produzir efeitos apenas por um intervalo de tempo, apenas numa situação específica, apenas num evento isoladamente considerado. Não. O primeiro conjunto de artigos da Constituição, que vai do número 1 ao 250, organizados em 9 frações, em 9 grupos, em 9 títulos, que é a nomenclatura adequada, é o articulado das normas de caráter permanente. Lá a gente tem o título 1 dos princípios fundamentais constitucionais, um título 2 dos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º ao 18, ao 17, um título 3 da organização do Estado, do artigo 18 ao 43, um título 4 da organização dos poderes, né? Depois o título 5 das instituições de defesa democráticas, o título 6, tributação e orçamento, o título 7, ordem econômica, o título 8, ordem social e o título 9 das disposições gerais finais. Esses 9 títulos, compostos por artigos do 1 ao 250, formam o primeiro articulado, que é aquele que abriga as normas de caráter permanente. Após eles, vem o 10º e último título da Constituição, que tem um novo conjunto de artigos que recomeça a contagem do número 1. Artigo 1º de novo, artigo 2º de novo. E esse segundo articulado, ele abriga as normas de caráter transitório. É o ato que o Constituinte praticou erguendo disposições constitucionais que abrigam normas de caráter temporário, transitório. Por isso o apelido ADCT, Ato das Disposições Constitucionais de Caráter Transitório. Ok, Cleuzinha? Então, leve.
Existem normas constitucionais nos dois articulados. O articulado de caráter permanente e o articulado de caráter transitório. Ok, Gi? Então, Gisele, se cai na sua prova, aonde estão as normas constitucionais? Fora da Constituição e dentro da Constituição. Fora da Constituição, nos tratados internacionais que ganham equivalência a emendas constitucionais. Dentro da Constituição, no articulado, em ambos os articulados, o articulado que abriga as normas de caráter permanente e o articulado que abriga as normas de caráter transitório. Bom, uma outra pergunta que a banca pode fazer é, já que as normas constitucionais são dotadas de supremacia, já que elas são superiores, essa superioridade é em relação a quem? Gente, a superioridade de que gozam as normas constitucionais posiciona essas normas, as normas constitucionais, acima de todas as outras normas jurídicas que estão nas demais fontes, nas leis, nos tratados que não têm equivalência à emenda, nas resoluções, nas medidas provisórias, nos decretos legislativos. É dizer, as normas constitucionais, elas são supremas e têm superioridade e distribuem requisitos de validade para as normas infraconstitucionais. E aí a banca pode trazer uma pergunta que é muito comum nos concursos, é muito comum nas provas. Em prova oral ela é clássica. Sorteou o tema norma constitucional na prova oral, essa pergunta vem. Pode confiar, essa pergunta é clássica. Existe hierarquia dentre as normas constitucionais umas em relação às outras? Poderia-se considerar certa norma constitucional superior a outra norma constitucional? Não. Pode levar no seu apontamento aí com certeza absoluta. Não existe hierarquia entre duas normas constitucionais. Elas têm o mesmo valor, o mesmo patamar, a mesma força, a mesma supremacia. Pode levar como certeza absoluta que, independente de qual seja o critério estabelecido para analisar, confrontar, comparar normas constitucionais, elas podem ser diferentes por vários aspectos. Elas nunca terão hierarquia uma sobre a outra. Normas constitucionais são normas de mesma posição hierárquica, têm uma igual supremacia. Então, por exemplo, questões conhecidas dos bancos de dados de questões de concursos públicos. Uma norma de caráter permanente é superior a uma norma de caráter transitório? Não. Uma norma do ADCT não é hierarquicamente inferior a uma norma do articulado permanente. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Uma não dita os critérios de validade para a outra. Professor, existiria hierarquia entre uma norma principiológica constitucional sobre uma norma regra, uma norma preceitual? Não. As normas princípios não são hierarquicamente superiores às normas regras. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Exemplo de prova, já caiu em várias provas. Professor, uma norma que vem proteger direitos fundamentais, uma norma que vem proteger a saúde, a vida, é hierarquicamente superior à norma que vem organizar o Estado e vem determinar que o Congresso Nacional exerce o poder legislativo da União? Não. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Então preste atenção para você não cair nessa pegadinha que as bancas, quando montam as questões pelo sistema indutivo, com as técnicas de indução a erro, a banca vai lá e faz você ficar na dúvida. Será que a norma que protege direitos fundamentais é superior à norma que regula o processo legislativo pela importância da matéria? Não. Professor, uma norma formal e materialmente constitucional é hierarquicamente superior a uma norma apenas formalmente constitucional, que não tem materialidade de norma constitucional, mas está na Constituição e porque é uma norma constitucional? A norma formal e materialmente constitucional, ou seja, está na Constituição, forma, e tem conteúdo que justifique estar na Constituição, matéria. Uma norma formal e materialmente constitucional, uma norma que protege o direito de liberdade. Ela é hierarquicamente superior a uma norma que é apenas formalmente constitucional, que não tem materialidade que justifique
está na Constituição e que por uma decisão equivocada foi posicionada na Constituição é meramente formalmente constitucional, existiria hierarquia? Não. Não existe hierarquia de uma norma formal e materialmente constitucional sobre uma norma meramente formalmente constitucional. Então, para encerrar, não existe escalonamento hierárquico entre as normas constitucionais. Mas, professor, você não falou que elas gozam de uma superioridade, de uma posição hierárquica suprema? Sim, em relação às demais normas, as infraconstitucionais. A supremacia, a superioridade hierárquica das normas constitucionais faz com que elas fiquem posicionadas acima de todas as outras normas jurídicas que se abrigam nas demais fontes normativas abaixo da Constituição. Mas quando eu analiso duas normas constitucionais confrontando-as, ainda que eu perceba características diferentes, um viés diferente, elas não são hierarquicamente escalonáveis. Elas ficam na mesma hierarquia. Tudo bem, meus amados? Maravilha. Vamos continuar. Existem dois tipos de normas. Vamos passar para as classificações. Né? Meu amigo Aguinaldo aprendeu isso no coaching exame de ordem, né, Aguinaldo? Aguinaldo foi aprovado agora na segunda fase tributária. Eu falei aqui que ele ia ser aprovado. Vocês são testemunhas. Eu falei na live de segunda-feira que ele ia ser aprovado na terça. E foi, né? Aguinaldo foi meu aluno. Quantos anos você tem, Aguinaldo? Qual a sua idade? Aguinaldo é de Rondônia. Ele foi meu aluno no coaching exame de ordem. Foi para a segunda fase. Como muitos alunos escolheram fazer a segunda fase comigo em tributário. Né? O pessoal que estuda para o OAB e que me segue. Os meus alunos, que são meus seguidores, ou 50 anos de idade, ou eles fazem constitucional ou fazem tributário. O que eu tenho de aluno que mudou de penal, mudou de trabalho, mudou de civil para fazer o curso comigo, né? E Aguinaldo veio do coaching exame de ordem, passou e fez a segunda fase em tributário. Mais um aí, com a bênção de Deus e pelo merecimento dele, 50 anos de idade. Porra, para mim isso é um orgulho, né? Eu que tenho 39 anos, poderia ser o irmão mais novo do Aguinaldo. E vejo o cara aqui de noite no Periscope me assistindo. Aguinaldo, você passou muitas madrugadas assistindo minhas aulas pelo computador, Aguinaldo? Ó aqui a Aline, Nini, lá de Recife, saiu de penal para tributário. Eu vou lhe dar o 10, neguinha. Pode confiar, eu prometo e cumpro. Eu não furo. Pode confiar, você vai passar com 10 em tributário. Eu lhe prometo isso. Você não precisa saber tributário. Você só precisa saber ler e escrever. Sabe ler? Sabe escrever? Vem para minhas aulas que eu te dou 10. Porque tudo que a banca vai lhe perguntar eu dou nas aulas. Pode confiar, lhe dou minha palavra. O pessoal está aqui vendo isso ao vivo, pode filmar o que eu estou falando. As 4 perguntas que você vai encontrar na prova, o mérito da peça e a peça, lhe dou minha palavra de homem. Eu vou ter ensinado nas aulas. A matéria é pequenininha, o edital é pequenininho e eu bato ele todo 1000 vezes nas aulas. Pode confiar. Eu vou lhe dar o 10 na segunda fase. Vamos voltar. Vamos lá. Parabéns aí a meu amigo Aguinaldo, que está aí na live. Vamos lá. Vamos voltar para a live, senão a gente não termina. Já tem 34 minutos de live e eu tenho que acabar. Meus filhos estão lá em cima. Eu deixei meus filhos no quarto do hotel me esperando. Os moleques estão tocando terror. Minha mulher foi dormir. Se fechou no quartinho do lado, foi dormir. Os moleques estão quebrando a porra toda lá no quarto, tocando terror. Né? Eu tenho que fechar a live para subir. Né? Vamos voltar. Bom, a banca pode te perguntar sobre os dois tipos de normas constitucionais. Existem dois tipos de normas constitucionais. Anote para você não errar. Primeiro, existem aquelas normas que a gente chama de normas formal e materialmente constitucionais. A segunda, a gente chama de normas meramente formalmente constitucionais. Eu vou repetir. De um lado, as normas que a gente chama de normas formal e materialmente constitucionais. De outro lado, as normas meramente formalmente constitucionais. Repetindo, algumas normas constitucionais têm forma e conteúdo de Constituição. São as normas formal e materialmente constitucionais. Já outras só têm a forma, mas não têm o conteúdo. Ou seja, não tem uma materialidade que justificasse
que elas estivessem na Constituição. Essas a gente chama de normas meramente formalmente constitucionais. Então anote aí no seu caderno, existem dois tipos de normas constitucionais. As normas formal e materialmente constitucionais, que são 99% das normas de uma Constituição. Quase todas. 99% das normas de uma Constituição. Elas são normas formal e materialmente constitucionais. Mas existe 1% de normas numa Constituição que não deveriam existir, mas existem. São aquelas normas que a gente chama de meramente formalmente constitucionais. Elas têm forma de Constituição, mas não têm um conteúdo que justifique que elas estejam na Constituição. Ou seja, você olha, pondera, a doutrina reflete e diz, porra, essa norma não era para estar aqui na Constituição. Por mais que seja uma norma bacana, não justifica estar na Constituição. Essas normas que estão na Constituição, mas não deveriam estar, poderiam tranquilamente ser disciplinadas apenas nas leis, poderiam tranquilamente ser normas infraconstitucionais. Essas normas que, por um equívoco, por uma decisão política equivocada, foram colocadas na Constituição, mas não deveriam estar na Constituição, são as normas que a gente chama de normas meramente formalmente constitucionais. Então, perceba, existem dois tipos de normas constitucionais. Ambas estão na Constituição. A maioria deveria estar, uma minoria não deveria estar. Foi um equívoco colocar lá. Deu-se a essas normas um status que elas não mereciam ter, porque não se justifica em razão do seu perfil que estejam dentro da Constituição do país. Então, visualize. Existe, Andressa, dois tipos de normas constitucionais. Ambas estão na Constituição. Qual o primeiro perfil? Sim, você já deve ter percebido que tem um barulho. Você já escreveu 4 vezes que está com barulho, não é? Você quer que eu faça o quê? Que eu pare a live? Porque está com barulho ou você quer continuar? Você vai pagar seu preço aí, continuar se esforçando ou vai continuar atrapalhando, escrevendo que está com barulho? Eu estou em frente ao bar do hotel e o rapaz está guardando as garrafas. Se eu sair daqui, eu perco a minha internet. Aqui é o único ponto do hotel que pega o sinal do Wi-Fi. É óbvio que está com barulho, todo mundo já viu. Por favor, pare de escrever que está com barulho, tá certo? Tudo que você escrever eu tenho que ler. Vamos lá, voltando. Então, existem dois perfis de normas constitucionais. Aquelas que você na prova vai chamar de normas formal e materialmente constitucionais e aquelas outras que você vai chamar de normas meramente formalmente constitucionais. Qual o critério para distinguir? Se a norma está na Constituição, quer dizer, tem forma de Constituição, está lá dentro, e tem conteúdo que justifique estar ali, ou seja, é uma norma que ela é matriz, é uma norma pilar, ela é uma norma organizacional do Estado, dos poderes e dos direitos fundamentais, que são o objeto de uma Constituição, a organização do Estado, a organização dos poderes e a organização dos direitos fundamentais. Se essa norma é uma norma matriz, é uma norma que organiza o Estado, os poderes e os direitos fundamentais, beleza, ela é uma norma que merece estar na Constituição. Então, ela estando lá, ela é formalmente constitucional e merecendo estar lá em razão da importância do seu conteúdo, do perfil atrelado ao objeto de uma Constituição, a gente vai dizer que ela, além de formal, ela é formal e materialmente constitucional. Mas existem algumas normas que, por um equívoco, por uma decisão infeliz, se colocou na Constituição e não se deveria ter colocado, mas se colocou. Ao se colocar, é norma constitucional, porque o Brasil adota o sentido formal de Constituição. Então, é uma norma constitucional, mas que, em razão do seu baixo grau de importância, em razão da sua baixa densidade de importância, não deveria estar ali. Essas são as normas meramente formalmente constitucionais. Alguém comentou sobre a norma do Colégio Pedro II. Essa é a que ninguém duvida, né? Aquela que todo mundo, quando quer dar um exemplo com segurança, dá esse exemplo. Não há dúvida que não faria sentido algum gastar um dispositivo constitucional para dizer que o Colégio Pedro II tem que ficar no Rio de Janeiro. Isso poderia estar regulado numa lei, não é algo que é fundamental para a organização do Estado, dos poderes ou dos direitos fundamentais. Então, quando a gente quer dar um exemplo com segurança de uma norma que é meramente formalmente constitucional,
a gente dá o exemplo da norma do Colégio Pedro II. Não há dúvida que essa norma é uma norma meramente e formalmente constitucional. Ela é uma norma constitucional? É, porque ela está na Constituição, ela tem forma, ela está na Constituição. Tem a mesma supremacia que a norma que assegura no artigo 5º da Constituição o direito à vida. Não há hierarquia entre as normas constitucionais, lembram? Então, ela é igualmente suprema como a norma que assegura o direito de ir e vir. Perceberam? Bom, eu em particular vejo algumas outras normas constitucionais como normas meramente formalmente constitucionais. Vejo algumas lá no sistema tributário, vejo algumas lá no título 9, nas disposições finais, que eu acho que não deveriam estar na Constituição. Algumas normas sobre tecnologia, né, que eu acho que foi um excesso trazer para dentro da Constituição. Algumas normas sobre o regime do servidor público, mas aí observem que é um ponto de vista de cada um, né? É um ponto de vista que cada doutrinador tem para listar quais seriam exatamente as normas meramente formalmente constitucionais. Não há dúvida que são poucas, elas são minoritárias, porque o normal é você colocar na Constituição as normas que tem que estar na Constituição. Uma norma meramente formalmente constitucional é uma norma que está ali por equívoco, e a regra não é o equívoco, né? A regra é o acerto. O equívoco é a exceção quando se faz uma Constituição. Ok? Bom, agora, prestem muita atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui agora é uma pegadinha do cacete nas provas de concurso. Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso aqui que eu vou lhe falar, eu já vi derrubar muito candidato preparado. Aliás, eu já vi até colegas docentes se enrolando falando disso em sala de aula. Talvez você tenha tido uma dificuldade para aprender na sala de aula, na faculdade, o que eu vou lhe falar aqui agora. Eu vou procurar ser o máximo didático possível. Preste atenção. Existem normas infraconstitucionais normas que não estão na Constituição, normas que não estão nos tratados com equivalência à emenda, ou seja, normas que estão em quaisquer outras fontes, logo, normas infraconstitucionais. Existem normas infraconstitucionais. Logo, por favor, preliminar, se são normas infraconstitucionais, é delas que eu vou falar aqui agora. Se são normas infraconstitucionais, não são normas constitucionais. Existem algumas normas infraconstitucionais que, em razão da importância da matéria, do perfil daquela normatização, a doutrina olha e diz, putz, essa norma poderia estar na Constituição. Essa norma inovou na tutela dos direitos fundamentais. Essa norma inovou na organização do Estado, dos poderes. Ela poderia tranquilamente ser colocada através de uma emenda constitucional dentro da Constituição. Porque ela tem materialidade. Ela tem conteúdo que justifica merecer estar na Constituição, mas não está. Está na lei complementar, está na lei ordinária, está num tratado infraconstitucional, supralegal ou meramente legal. É uma norma infraconstitucional, mas que, em razão da importância dantesca da sua materialidade, ela poderia estar na Constituição. Aí vocês sabem, olha a pegadinha de prova, como é que a doutrina apelida essa norma? Acredite, e vou lhe chamar a atenção, ela é uma norma ela é uma norma infraconstitucional. Eu estou falando de uma norma que não está na Constituição, está na lei ordinária, na lei complementar, numa resolução, num tratado infraconstitucional. Vocês sabem como é que a doutrina e a sua banca examinadora apelidam essa norma? Norma meramente, materialmente constitucional. Ela é meramente, materialmente constitucional. Rapaz, eu vou abrir só um parênteses aqui, eu vou inverter a câmera aqui, ó. Tá vendo ali a televisão? Vocês não têm noção a tristeza que tá aqui no Chile com a eliminação deles para a Copa. Os chilenos são apaixonados por futebol, igual ao Brasil. Não vou dizer igual não, porque eu acho que igual a gente não tem, nem os argentinos, mas
Eles têm uma paixão incrível pelo futebol. O país... Você vê a tristeza no país com a eliminação do Chile para a Copa do Mundo. Um negócio incrível, rapaz. Todos os noticiários, todas as televisões. Hoje eu conversando com o motorista do Uber, com o motorista do táxi, na verdade. Todo mundo falando, o pessoal arrasado aqui. Um negócio incrível, rapaz. Enfim, aqui Bono não vai poder fazer no show de amanhã aqui, no show de sábado que ele fez na Argentina, em Buenos Aires, né? Enfim, então voltemos, tá? Eu só abri para vocês verem, para compartilhar um pouquinho desse sentimento, né? Esse intercâmbio cultural, o quanto o futebol mexe com o amor das pessoas, né? O pessoal aqui tá arrasado, rapaz, com a eliminação do Chile para a Copa. Então, voltando. Então, a banca pode jogar uma questão malandra sobre essas normas infraconstitucionais, mas que, não obstante sejam normas infraconstitucionais, elas têm um perfil que justificaria a presença delas na Constituição. Se uma emenda constitucional quisesse transportá-las para dentro da Constituição, seria bem-vinda, porque o perfil dessas normas é digno que elas fossem normas constitucionais. Agora, qual a natureza jurídica delas? Normas infraconstitucionais, porque elas não estão dentro da Constituição. Vocês entenderam, meus amados? Então, cuidado na prova com a expressão normas meramente materialmente constitucionais. Se ela é meramente materialmente constitucional, ela não tem forma de Constituição. Então, ela não está na Constituição. Ela não é norma constitucional. Vocês perceberam? Então, todas as vezes que eu pego uma norma que está numa lei complementar, numa lei ordinária, numa lei que veio regular o mandado de segurança, que veio regular o mandado de injunção e o habeas data, uma norma que veio regular a organização dos poderes, e eu vejo que essa norma, em razão da sua importância, da sua densidade, poderia estar na Constituição, mas não está. Se não está na Constituição, não tem forma de Constituição, não é formalmente constitucional, então não é norma constitucional. Então, o que a doutrina faz é apelidar algumas normas infraconstitucionais com esse apelido, normas meramente materialmente constitucionais. E qual é a pegadinha que eu quero chamar a sua atenção para a prova? Cuidado quando você estiver lendo uma questão em que o examinador faça essa referência, essa nomenclatura. Norma meramente materialmente constitucional. Norma simplesmente materialmente constitucional, porque essa norma é infraconstitucional. Entenderam? Ela é uma norma infraconstitucional. E aí, olhe qual é a questão de alto nível que cai nos concursos públicos. Olhe que questão canibal agora. Vamos lá? Eu lhe disse duas informações muito importantes aqui há meia hora atrás. A primeira, toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda e qualquer norma infraconstitucional. Concordam? Toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda e qualquer norma infraconstitucional. Óbvio, supremacia, superioridade hierárquica das normas constitucionais. E te disse também que não existe essa supremacia, essa hierarquia, quando eu comparo normas constitucionais entre si, correto? Então vamos fazer uma associação para resolver a questão de prova aqui agora? Se toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda norma infraconstitucional, então eu posso dizer que toda norma constitucional é hierarquicamente superior às normas meramente materialmente constitucionais. Porque as normas meramente materialmente constitucionais são normas infraconstitucionais. Repetindo, para você entender, repetindo com aquela paciência que vocês sabem que Deus me deu, que Deus me abençoou como um professor paciente, que repete com um sorriso no rosto, não por causa do vinho, porque esse sorriso vem no meu rosto com ou sem vinho, né? Então, com a melhor paciência do mundo, toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda norma infraconstitucional. Nesse mistério, se normas meramente materialmente constitucionais são normas infraconstitucionais, eu posso dizer que toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda norma meramente materialmente constitucional, porque toda norma meramente materialmente constitucional é infraconstitucional. E aonde eu quero chegar? Vocês se lembram
que quando a gente analisa as normas constitucionais, existem dois perfis. Vocês se lembram que existem as normas formal e materialmente constitucionais, que são as boas. Mas existem aquelas que em equívoco estão na Constituição, que são as normas meramente e formalmente constitucionais. Vocês se lembram da norma do Pedro II? Ela é uma norma constitucional. Ela tem forma de Constituição, ela está lá dentro, ela veio de poder constituinte. Aonde eu quero chegar? Anote isso no seu caderno, cara, que isso normalmente é o gabarito das questões. Anote aí. Anote o que eu vou falar. Eu vou repetir 3 vezes para dar tempo de você anotar, porque isso normalmente é o gabarito da questão. Pode marcar verdadeiro, pode marcar correto, se você estiver lendo que uma norma meramente formalmente constitucional é hierarquicamente superior a uma norma meramente materialmente constitucional. Eu vou repetir, olha que pegadinha da porra. Uma norma meramente formalmente constitucional é hierarquicamente superior a uma norma meramente materialmente constitucional. Claro, porque a norma meramente formalmente constitucional é norma constitucional. E a norma meramente materialmente constitucional é norma infraconstitucional. Entenderam? Então vamos anotar? Porque isso normalmente é aquela letrinha que dá o gabarito na questão, é a letrinha certa da questão. As normas meramente formalmente constitucionais são superiores às normas meramente materialmente constitucionais. Perfeito, Valbertão? Matamos. Para que encerremos a live, vamos para 2 análises finais para encerrarmos essa live. E ó, se tiver alguém nessa live aqui que ainda não segue o meu Instagram, se tiver alguém nessa live aqui, se a norma infraconstitucional pode se transformar, claro, desde que uma emenda constitucional torne ela norma constitucional através de uma emenda, ou se ela for colocada em um tratado que tem equivalência à emenda. Se tiver alguém nessa live que ainda não segue meu Instagram pessoal e os 2 Instagrams para a gente estudar, vamos seguir, galera. Vamos seguir o Instagram Pedro Barreto Portal F3, que tem lá 80 mil amigos. Pedro Barreto Portal F3. E vamos aprender a estudar no Instagram. Tem comunidade para estudar de graça. @euamoconstitucional e @euamotributário. Então, se você que está aqui me assistindo ainda não segue, siga @euamoconstitucional, @euamotributário. Eu vou aproveitar, ó, tá vendo meu celular aqui na mão? Eu estou transmitindo com o celular e estou com outro aqui na mão. Estou usando 2 celulares. Eu acabei de entrar aí na live. Esse cara que entrou aí sou eu. Tá? Eu vou compartilhar essa transmissão com os meus seguidores do meu Periscope. Se você que está aqui na live ainda não me segue, eu aqui, PB, sou eu. É só bater o dedinho na tela e seguir. Bate o dedo na tela aí e segue esse aqui. Você bate o dedo aí, ó, e segue, que você vai passar a seguir o meu Periscope pessoal. E com isso você vai poder, não é, me acompanhar nas lives que eu faço no meu Periscope, que é o meu nome, Pedro Barreto, com as minhas iniciais, PB. Pedro Barreto, PB. Tudo bem? Então é só você seguir. Parem de mandar mensagens. Aqui só eu escrevendo. Ninguém escreve aí, só eu. Tá? Para que as pessoas que não seguem e as pessoas que estão vendo na reprise possam seguir esse aqui. Sou eu. Tá certo? Sim. Eu só vou assinar aqui o vinho que eu pedi. Né? Muito obrigado, meu amigo. La habitación es 601. ¿Todo bien? Sí. 601. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos lá. Então, voltando. Para a gente fechar essa live de hoje, né? Dois pontos finais para encerrar, né? Primeiro, PB, o que são normas constitucionais de caráter vedatório? Mais de 100, tem mais de 400. No meu Periscope tem mais de 400 lives de aulas e de sessões de coaching, de sessões motivacionais armazenadas lá. Não apago nada, eu vou fazendo as lives e vou deixando.
Tem mais de 400 lives lá. Vamos lá. O que são normas... Rapaz, o que eu tenho de aluno que passa em prova só assistindo minhas lives do Periscope. Vamos lá. O que são normas constitucionais de caráter vedatório e normas constitucionais de caráter mandatório? Vamos lá? Normas constitucionais de caráter vedatório e normas constitucionais de caráter mandatório. Pode ser que a banca faça uma questão te indagando a diferença entre esses perfis de normas constitucionais. As normas de caráter vedatório e as normas de caráter mandatório. Bom, normas constitucionais de caráter mandatório são as normas que impõem deveres ao Estado. Normas que mandam o Estado implementar a prestação de serviços públicos, a criação de órgãos públicos, a prática de certas atividades. Normas de caráter mandatório são as normas que obrigam o Estado, são normas que mandam, obrigam o Estado, impõem ao Estado cumprir deveres. São as chamadas normas constitucionais de caráter mandatório. A outro passo, existem as normas de caráter vedatório. O que são normas constitucionais de caráter vedatório? O que são normas constitucionais de caráter vedatório? São as normas que criam proibições, vedações para o Estado. Por exemplo, quando a gente está estudando direito tributário, que eu sei que vocês amam estudar tributário comigo, né? Posso ser um pouquinho marrento agora? Vocês deixam eu tirar um pouquinho de onda? Sem perder a humildade, só para aquela brincadeirinha gostosa. De vez em quando é bom a gente tirar um pouquinho de onda, só um pouquinho. Eu brinco assim, e é só entre os amigos, né? Que é essa hora aqui no feriado. Quem está aqui 11h30 da noite é porque está a fim de passar, né? Eu vou tratar como amigo, brincadeira dos amigos. Eu digo, tributário só tem duas possibilidades. Ou você ama, ou você não estuda comigo. Ou você ama tributário, velho, ou você não faz aula comigo, né? Marrento pra caralho, né? Escroto, soberbo, né? Assiste minhas aulas e depois você fala. Se você não vai aprender a amar, se apaixonar e vai ficar rico com essa porra, porque tributário é o que há. Tributário é a fortuna. Tributário é o ambiente do glamour, rapaz. Puta que pariu, né? Tributário é tudo. Mas voltando. Então, quando a gente estuda tributário, vamos dar um exemplo de norma de caráter vedatório. Está lá na Constituição uma norma que diz assim: é vedado aos 4 entes cobrarem impostos na circulação de livros. É vedado aos 4 entes cobrarem impostos na circulação de livros. Ora, eu tenho a imunidade de caráter literário, na tutela do direito do acesso à informação, da liberdade de expressão, direitos fundamentais de primeira dimensão, da liberdade de primeira geração. Então eu tenho uma norma constitucional ali que tem um caráter vedatório. É uma norma que proíbe ao Estado certo comportamento. Por exemplo, quando eu abro o artigo 19 da Constituição, para sair de tributário agora, o artigo 19 diz que é vedado ao Estado subvencionar as igrejas, patrocinar igrejas, ter relação com as igrejas. É uma norma de caráter vedatório, entendeu? Então, norma de caráter vedatório é aquela norma que proíbe ao Estado fazer algo. É a norma que impõe ao Estado um não fazer. É a norma que desfere um mandamento jurídico de caráter negativo, não faça. Ao contrário, a norma de caráter mandatório é a norma que manda o Estado fazer algo ou dar algo. É a norma que desfere um mandamento constitucional de caráter positivo. O Estado tem que fazer, tem que dar. A norma que determina que o Estado vai intervir na ordem econômica quando for necessário para proteger o equilíbrio, né, os imperativos de segurança nacional ou dos interesses coletivos. A norma que determina que o Estado forneça saúde à população. São normas de caráter mandatório.
E para a gente encerrar, existem dois tipos de normas constitucionais. As normas de aplicabilidade imediata, que a gente chama de autoexequíveis, e as normas de aplicabilidade diferida, que a gente chama de não autoexequíveis. Então, a gente vai encerrar a live com esse tema que sempre cai nas provas. Normas de aplicabilidade imediata, que a gente chama de normas autoexequíveis, anote aí, normas autoexequíveis, que tem aplicabilidade imediata, e normas de aplicabilidade diferida, que a gente chama de não autoexequíveis. As normas não autoexequíveis são aquelas normas que têm a sua aplicabilidade diferida para momento futuro. As normas de aplicabilidade imediata ou autoexequíveis são as normas que, com a mera vigência da Constituição, já se aplicam de imediato, se autoexecutando e regendo as relações sociais, sociojurídico, político-econômicas que elas vieram disciplinar. Então anote aí, faça uma chave. Existem dois tipos de normas constitucionais. As normas de aplicabilidade imediata, valeu Fabrição, e as normas de aplicabilidade diferida. Tudo bem? O prazer do PB é exatamente transmitir seus conhecimentos por prazer. Ô Valéria, você foi preciosa na sua definição. Minha esposa, quando eu vim descendo agora aqui para o saguão do hotel, ela falou assim, você é viciado nisso, né? Você é apaixonado por ensinar as pessoas. Eu falo, desde o dia que eu entendi que esse foi o talento que Deus me deu e entendi nesse talento uma missão, me fascina ensinar pessoas a serem melhores. De que adiantaria eu estudar tanto como eu estudo há mais de 20 anos? 17 anos de formado, 5 anos como aluno, 22 anos convivendo com o direito. Para que a gente estuda tanto? Só para a gente? Para esgotar o conhecimento em mim mesmo? Não faria sentido nenhum. Se não existissem vocês aí, se não fossem vocês, qual seria a lógica de eu estudar tanto? Para quê? Para morrer sozinho com esse conhecimento? É por isso que eu digo a vocês que eu fico feliz quando vocês escolhem fazer um treinamento comigo. Os alunos do AB, quando escolhem a segunda fase em tributário e constitucional, porra, foda-se se o cara não sabe tributário e constitucional. Eu ensino a tirar 10. O cara que me contrata para treinar ele pode não saber nada. É o que eu digo sempre, só precisa saber ler e escrever. Uma pessoa que vai fazer prova do OAB, se souber ler e escrever, eu treino para tirar 10 na prova de constitucional e tributário. Pode ser leigo, nunca ter visto tributário na vida, nunca ter tido uma aula de constitucional na vida. Eu treino o cara para passar na prova. Esse é o dom que Deus me deu e é isso que eu amo fazer. E aí quando vocês escolhem treinar comigo, você não sabe a felicidade que eu fico. Porque vocês estão me dando a chance de cumprir minha missão. Vocês estão me dando a chance de fazer aquilo que Deus otorgou a mim como missão existencial. Né? Aí eu vejo uma galera que vai fazer prova da OAB, né, que está se formando em Direito. Aí os caras me mandam mensagem, PB, eu não sei nada de tributário. Eu fiz estágio na área criminal a vida inteira. Eu falo, meu irmão, é uma prova só. Larga essa bosta, dessa merda, desse direito penal, que é 2 anos de faculdade para aprender. Tributário é 1 ano só, uma matéria pequenininha, vem para cá. Eu lhe ensino, você passa na prova e depois você vai advogar no crime. Só que o que acontece é sempre a mesma coisa. Os caras vêm fazer a segunda fase em tributário e se apaixonam por tributário. Vem fazer a segunda fase em constitucional e se apaixona. É exatamente isso sempre. Aí eu falo, caralho, velho, você pode continuar amando o direito do trabalho, você pode fazer estágio na área trabalhista, você pode abrir um escritório na área trabalhista. Faz a prova em tributária, é uma prova só, e eu treino, velho. Eu dou a matéria toda, eu dou todas as questões que é na prova igualzinho como cai. A banca não pode perguntar o que não está no programa, e todo o programa eu bato de trás para frente nas aulas, repetindo. É minha cachaça, é o que me faz feliz. Por isso eu fico feliz, velho, quando vocês escolhem fazer o treinamento comigo, porque vocês me dão a chance de exercer o meu dom, a minha missão de existir, que é ensinar pessoas, né? Bom, então existem 2 tipos de normas constitucionais, e com isso a gente vai fechar a live agora. Existem as normas de aplicabilidade diferida e as normas de aplicabilidade imediata, ok? Bom, normas de aplicabilidade diferida são normas que, quando a Constituição é promulgada, quando ela entra em vigência, essas normas não estão prontas para serem aplicadas. Quando o Constituinte ergue essas normas e posta elas na Constituição,
o Constituinte deixa lacunas propositalmente? É que o Constituinte percebe que algumas normas, no momento em que vai se publicar a Constituição, ainda não tem como se ter uma maturidade suficiente para, com segurança, se entender como essas normas devem ser aplicadas. Então, o que o Constituinte faz? Ele coloca essas normas no texto e diz, ó, a norma está aqui, ela já vai sinalizar um direcionamento, mas ainda não é para aplicar ela. É preciso que a gente viva experiências sociais, experiências político-econômicas nos próximos anos. E aí, depois de que se vivam certas experiências jurídico, político, econômicas e sociais, a gente vai ter condição de regulamentar essa norma constitucional e viabilizar a aplicação dela. São normas constitucionais que, quando o Constituinte as coloca na Constituição que ele está fazendo, o Constituinte, ele já sabe que aquela norma não é para ser aplicada de imediato com a mera vigência da Constituição. Essa norma constitucional ainda está verde, está crua, sequer está devidamente estruturada. O Constituinte diz, olha, eu quero que se aplique uma norma desse perfil, mas só no momento futuro, quando eu tiver certeza que eu sei como essa norma deve ser aplicada da maneira correta, sem gerar injustiça e insegurança. São as normas que o Constituinte coloca na Constituição para serem aplicadas a partir de um momento futuro. E aí o que é que o Constituinte faz? Ele determina que se faça em momento futuro uma lei, um ato normativo que discipline, que regulamente, que preencha as lacunas dessa norma constitucional e possibilite a aplicação dela. A aplicação dessa norma não vai se fazer com a mera vigência da Constituição. Essa aplicação fica adiada, fica postergada, fica diferida para um momento futuro. São as chamadas normas constitucionais de aplicabilidade diferida. Essas normas só serão passíveis de aplicação se for feita uma outra norma infraconstitucional, uma lei, que venha a regulamentar essa norma constitucional, dizendo como ela deve ser aplicada. É por isso que a gente diz que essas normas constitucionais, que ficam com sua aplicabilidade adiada, postergada, diferida para o momento futuro, elas ficam dependentes que se faça uma lei para regulamentá-las e ensinar como elas vão se aplicar. São normas de aplicabilidade conduzida, mediada, propiciada por uma lei, por uma fonte normativa infraconstitucional. Vou te dar um exemplo. A Constituição diz assim: compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas. Ó, a paixão por tributário. Poderia dar o exemplo, né, do direito de greve, da aposentadoria especial, mas aí a cachaça tributária é foda. Aí o exemplo tem que vir para tributário, né? É foda. Então vamos lá. A Constituição diz assim, lá no artigo 153, que é o artigo dos impostos federais, né? Título 6 da Constituição, tributação e orçamento, capítulo 1, sistema tributário, seção 4 dos impostos da União, seção 3 dos impostos da União. Aí vem lá o artigo 153, compete à União instituir impostos sobre, inciso 7, grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar. Ora, o que é que o Constituinte disse? A União pode instituir impostos sobre grandes fortunas. Essa norma está ali desde 5 de outubro de 88. Se alguém puder cobrar imposto sobre grandes fortunas, é a União. Todavia, o que são grandes fortunas? Perceba, para que a União possa exercer essa competência e cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, o Constituinte determinou que uma lei complementar venha a ser feita para ensinar o que é uma fortuna e modulá-la em pequena, média ou grande. Enquanto não for feita uma lei complementar para ensinar o que é uma grande fortuna, a União não pode exercer a competência. A norma constitucional está ali. Produz efeitos secundários, é parâmetro para controle de constitucionalidade, faz controle de recepção, não recepção da legislação infraconstitucional pretérita 88, mas o mandamento nuclear, que é tributar quem tem grande fortuna, está adiado, está diferido para o futuro. A União só vai poder cobrar imposto de quem tem grande fortuna se for feita uma lei complementar dizendo o que é uma grande fortuna. Então a aplicabilidade dessa norma ficou adiada, ficou diferida. Ela é dependente de que uma lei complementar seja feita. Por isso que a gente diz que a aplicabilidade dessa norma é indireta, depende de uma lei. Se a União fizer uma lei complementar ensinando o que é grande fortuna, a partir daí
a União poderá cobrar um imposto. Então, a norma constitucional que dá competência à União para cobrar um imposto sobre quem tem grandes fortunas, ela só será aplicada se for feita a lei complementar, dizendo o que é grande fortuna. Então, é essa lei complementar que vai viabilizar a aplicação da norma constitucional. Então, a norma constitucional não se aplica diretamente ela sozinha, de per se, ela não é autoexequível da Constituição ao fato social ter grande fortuna. Ela precisa que uma lei complementar seja feita, defina o que é grande fortuna, e é essa lei complementar que vai mediar, vai conduzir, vai viabilizar a aplicação da norma constitucional. Por isso a gente diz que essas normas constitucionais, que são as normas de aplicabilidade diferida, elas têm uma aplicabilidade indireta. Por que indireta? Porque dependem de uma outra fonte que possibilite a aplicação delas. Então a norma constitucional não se aplica sozinha, ela só vai se aplicar se for feita uma outra fonte. No meu exemplo aqui, a lei complementar. Entenderam? Então, essas normas constitucionais de aplicabilidade diferida, são aquelas normas que a gente chama de não autoexequíveis. A norma não se executa sozinha. Só vai ser possível executar o mandamento dessa norma se for feita uma lei no momento futuro. Por isso a gente diz norma não autoexequível, em que a aplicabilidade está diferida. Por que diferida? Porque só será possível de ser aplicada no momento futuro, quando for feita a lei. Então, a norma é a mesma coisa, norma não autoexequível, de aplicabilidade diferida, que na prova pode cair com o nome de aplicabilidade indireta. Ayrton se matriculou hoje, que bacana. Você vai participar com a gente da arrancada final? Começa sábado. Vai ser muito top, né? Vai ser muito top. Então, norma de aplicabilidade indireta. Observe que é diferida por um motivo, indireta por outro. Diferida porque só se aplica em momento futuro. Indireta porque depende de uma lei que viabilize a aplicação. Indireta porque depende de outrem. Diferida porque ficou para um momento futuro. Entenderam? Então anote, as normas não autoexequíveis, as normas que não se executam sozinhas, as normas constitucionais não autoexequíveis, lembra do Thomas Coley que eu citei para vocês nas aulas? Not self-executive provision rules. Not self-executive provision rules. Essas normas não autoexequíveis são normas que têm a aplicabilidade diferida, são normas não autoexequíveis de aplicabilidade diferida e indireta. Essas normas, sim, vem cá, eu escolhi penal, eu não escolhi tributário. E você não tem medo de penal, não? É penal a matéria que mais reprova no exame de ordem. Para cada 10 alunos que fazem penal, só 3 passam. Para cada 10 alunos que fazem tributário, 8 passam. Você tem medo de tributário e não tem medo de penal? Eu não entendo isso, não. Eu não entendo uma pessoa não ter medo de fazer penal e ter medo de fazer tributário. Se a pessoa consulta as estatísticas do exame de ordem, ela vê que tributário sempre fica entre as matérias que mais aprovam. E penal sempre fica entre as que mais reprovam. A cada 10 pessoas que fazem tributário, 8 passam. A cada 10 pessoas que fazem penal, 3 passam. A pessoa que vai fazer penal vai ter que estudar um programa que na faculdade leva 4 semestres, penal 1, penal 2, penal 3 e penal 4. Mais leis penais especiais, mais direito processual penal 1 e 2. Aí tributário é tributário 1 e 2. Eu não entendo isso, irmão. A pessoa, eu tenho medo de tributário. Caralho. Tributário é uma matéria que você leva 1 ano na faculdade para ver, tributário 1 e 2. Penal você leva 2 anos, mais 1 ano inteiro de processo penal. E aí você tem medo de tributário e não de penal? Não é possível. Eu não consigo, eu juro, eu tento, eu me esforço para entender isso, eu não consigo, bicho. E eu digo isso para as pessoas, sabe? Se você disser assim, eu escolhi penal, não escolhi tributário, que eu nunca tive aula com o PB, beleza. Mas vou fazer um desabafo com vocês, velho. Eu falo isso pra minha esposa, eu falo, caralho, velho. O cara que faz o coaching exame de ordem comigo, o cara que é meu aluno, o cara vê minhas aulas, o cara vê que eu ensino tudo. Contas? Que contas? Números? Você tá brincando comigo, velho. Que argumentário ignorante. Número você faz em penal, em dosimetria da pena. Número em tributário? Uma questão que pergunta se pode cobrar imposto de partido político. Foi ao mérito da peça de tributário. Qual é o número? Uma questão de imunidade tributária. Qual é o número? Uma questão que diz que uma lei ordinária criou imposto residual e o imposto residual se cria por lei complementar. Qual é o número? Tributário não é contabilidade, minha filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Tributário é a matéria mais fácil que tem no exame de ordem. É a matéria mais fácil que existe. Mas, tudo bem. Quem não é meu aluno, eu até entendo. Agora, eu viro, juro, eu viro para minha esposa e falo, amor, os caras compram meu treinamento,
O cara faz o exame de ordem, o coaching de exame de ordem comigo. O cara é meu aluno e o cara não escolhe tributário. Eu não entendo o que dá na cabeça de uma pessoa dessa. Você tem um professor que dá a matéria toda. Você tem um professor que dá exatamente as 4 perguntas que é na prova, igual. Todo aluno que faz meu curso, quando ele chega na prova, ele começa a rir. Ele fala, caralho, 4 perguntas que estão iguais no meu caderno. Aí eu pergunto, vem cá, miserável, você faz o coaching exame de ordem, você é meu aluno, você me vê dando aula, você vê o dom que eu tenho de ensinar, você vê que eu explico a matéria toda, você vê que eu fico meia-noite dando aula, eu me dedico, tudo que a banca vai lhe perguntar, eu ensino na aula e você não escolhe treinar comigo? Eu não entendo isso não, bicho. Aí o cara vai fazer penal, vai fazer civil, vai fazer trabalho. Aí eu falo, caralho, passar você pode passar em qualquer matéria, que cada um, com base no seu estudo, pode passar em qualquer matéria. Mas eu falo, porra, se você faz aula comigo, se você entende o que eu explico, eu tô lhe dizendo, eu mando mensagem no WhatsApp, eu falo, galera, escolha o tributário. Sou eu que vou treinar vocês, sou eu banco, meu irmão, eu banco o que eu tô dizendo. Se eu tô mandando você escolher tributário, é porque eu tô bancando o que eu tô falando de público, as pessoas podem filmar isso, velho. Eu falo, porra, você vai fazer uma prova que tem 4 perguntas e eu ensino a responder as 4 perguntas. O que leva a pessoa a não fazer a porra do treinamento comigo? Eu falo pra Lu, eu falo, caralho, Lu, eu não entendo o que dá na cabeça de moleque não, moleque maluco do caralho. Parece que fuma maconha uma porra dessa, bicho. Eu dou a porra da prova toda igual, do jeito que cai. Todo mundo que faz o curso comigo passa. E aí me vem uma porra de um aluno meu, nem vou fazer trabalho. Esses dias eu vi um cara do Rio de Janeiro, no meu grupo do Rio de Janeiro, deu vontade de eu chamar o cara, meu filho, vem cá, velho. Quantas anos de idade você tem? Qual a sua experiência? Não, porque eu estagio na área trabalhista, eu nunca vou fazer tributário. Deu vontade de mandar tomar no cu, velho. Eu falei, vem cá, você tá de sacanagem, meu irmão? A prova, você fazer uma prova em tributário significa que você não pode advogar em trabalho, é isso? Você vai fazer uma prova em tributário, isso quer dizer que você está proibido de advogar em trabalho? Pelo amor de Deus, é uma prova, é um dia, um domingo, uma prova. Caralho, é a prova mais fácil que tem. A menor matéria tem um professor que dá a porra da prova toda. Eu não entendo, irmão. Mas cada um no seu quadrado. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Eu mando mensagem para todo mundo. Eu falo, faça tributário que eu vou te dar a porra da prova toda. Faça tributário que eu vou lhe ensinar a fazer todas as peças. Faça tributário que eu vou bater o edital vírgula por vírgula. Mas aí tem gente que não. Eu tenho medo. Beleza, velho. Se curva é seu medo. Fazer outra matéria. Fazer o quê? O fato é, você pode passar, claro, você pode passar em qualquer matéria. Agora, o fato é, se você não escolher o tributário ou o constitucional, você não vai treinar comigo. PB entre tributário e constitucional. Tributário é muito mais fácil. Matéria miudinha. E depois de tributário, constitucional. É a segunda matéria mais fácil, a segunda menor. Mas enfim, eu tenho que acabar, que aqui, ó, já tá aqui chegando mensagem no WhatsApp aqui, no telefone, meu filho já dizendo, sobe pai, sobe, estamos esperando você. Então tá, aprenderam o que é norma constitucional não autoexecuível? Norma de aplicabilidade, ó, e para eu bater no peito e bancar isso aqui, eu garanto o que eu tô falando, irmão. Eu dou aula há 17 anos no exame de ordem, desde 2001. São 53 exames de ordem. Eu garanto o que eu estou falando. Pode fazer meu curso que eu vou lhe dar a porra da prova toda, licitamente, sem nenhuma sacanagem. Eu pego o edital e ensino de vírgula por vírgula. Bom, então vocês aprenderam o que é norma constitucional não autoexecuível, de aplicabilidade diferida, indireta. Essas normas, enquanto não for feita a lei que regulamenta a aplicação delas, elas não produzem o seu efeito principal. É por isso que a gente diz que elas têm a eficácia limitada. Então anote aí, as normas constitucionais não autoexecuíveis, as normas constitucionais de aplicabilidade diferida, elas têm eficácia limitada. São as normas de eficácia limitada. Cuidado com a pegadinha de prova. Não vá dizer que elas não produzem efeitos. Elas produzem efeitos. Toda norma constitucional produz efeito. Agora, a eficácia é limitada. Boa noite, Paloma. Vá com Deus, minha irmã. A eficácia é limitada. Por que é limitada? Porque o efeito principal só vai se materializar quando for feita uma fonte infraconstitucional que regulamente ela e possibilite a aplicação dela. Exemplo, o exemplo que eu dei da norma do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Enquanto não for feita uma lei complementar para definir o que são grandes fortunas,
não será possível aplicar a norma que garante a União cobrar imposto sobre grandes fortunas. A norma do artigo 153, inciso 7, não é aplicável enquanto não for feita uma lei complementar para dizer o que são grandes fortunas. Então, o principal efeito, a eficácia principal dessa norma, não se materializa, está podada. Ela só vai produzir esses efeitos se for feita a lei complementar. Agora, essa norma que assegura à União o direito de cobrar imposto sobre grandes fortunas, ela já produz algum efeito hoje? Já, produz vários. Ela não produz o efeito principal dela, o efeito nuclear dela, que é cobrar o imposto que tem grande fortuna. Que é fazer quem tem grande fortuna entregar um percentual da grande fortuna para o orçamento federal. Mas essa norma produz efeitos secundários. Por exemplo, se o Estado criar uma lei estadual, fizer uma lei estadual criando imposto sobre grandes fortunas, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que somente a União pode criar esse imposto. Então, a norma lá do artigo 153, inciso 7, que ainda não foi regulamentada, porque não veio lei complementar ainda, já produz efeitos. Ela é parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, essa lei estadual que autorize o Estado a cobrar imposto sobre quem tem grande fortuna será declarada inconstitucional. E o parâmetro para o controle é a norma de aplicabilidade diferida, que diz que a União poderá cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas quando for feita uma lei complementar que defina o que é grandes fortunas. Entende? Se hoje o Congresso Nacional fizesse uma lei dizendo que não se pode cobrar imposto quem tem grandes fortunas, essa lei seria inconstitucional, porque a Constituição diz que a União pode cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, basta que se definam o que são grandes fortunas. Então, as normas não autoexequíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, elas têm eficácia limitada, elas produzem efeitos, mas os efeitos estão limitados, ok? Já as normas que são autoexequíveis, que são quase todas, são a maioria, as normas autoexequíveis, as normas de aplicabilidade imediata, elas se subdividem em duas esferas de efeitos. As normas autoexequíveis, de aplicabilidade direta, imediata, ou seja, a Constituição entrou em vigência, a norma já se aplica. Essas normas, as normas que dizem que não haverá distinção entre homem e mulher, entre pessoas por conta de sexo ou religião, são autoexequíveis, amigo, autoaplicáveis. Essas normas autoexequíveis de aplicabilidade direta da Constituição ao fato social, imediata com a mera vigência da Constituição, elas se subdividem em duas categorias quanto à eficácia. Elas podem ter eficácia plena ou eficácia contida. Então anote, as normas autoexequíveis, que são as normas de aplicabilidade direta e imediata, elas podem ter duas famílias. De um lado, são as de eficácia plena, normas autoexequíveis de eficácia plena. Do outro lado, as normas autoexequíveis de eficácia contida, que a expressão mais feliz seria contível, redutível, diminuível. Mas o professor José Afonso da Silva chamou de contida. Então, as normas constitucionais autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata, a gente chama de ou normas de eficácia plena ou normas de eficácia contida. Veja, porra, velho, como é que um vadimeco não vai estar na minha cabeça? Eu dou aula há quase 20 anos, todos os dias da minha vida. Vamos lá. Norma, eu teria medo se eu tivesse um treinador que não é bom. Eu com um treinador que é bom, oxe, vou ter medo de quê, rapaz? Eu com um treinador que é experiente, que é profissional, que sabe o que fala, que conhece a prova toda. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, o que é uma norma de eficácia plena e o que é uma norma de eficácia contida? A norma de eficácia plena é aquela que, quando o constituinte constrói, ele elabora a norma com tamanha perfeição que ele vai dizer assim: essa norma de eficácia plena, essa norma é uma norma que eu, constituinte, estou projetando e todos os efeitos que devem decorrer dela estão desenhados aqui, estão prospectados aqui. De sorte a que eu, constituinte, quando fiz essa norma tão perfeitamente construída, para ser auto-aplicável, com a vigência da Constituição já se auto-aplica diretamente, imediatamente, todos os efeitos que devem decorrer dessa norma estão desenhados aqui. Eu não admito que uma lei, seja ordinária, complementar, delegada, venha restringir, conter, diminuir, reduzir esses efeitos.
A norma de eficácia plena é aquela em que não se permite que o legislador infra tente subtrair parte desses efeitos, diminuir e reduzir. A norma de eficácia plena é aquela em que todos os efeitos decorrentes dela já estão prospectados na Constituição. Se porventura o Congresso fizer uma lei para reduzir essa eficácia, essa lei é inconstitucional. Porque a eficácia está toda definida na norma constitucional. A eficácia é plena, definida na Constituição. Ao contrário, existem normas constitucionais autoexequíveis, de aplicabilidade direta, imediata. Quando a Constituição é promulgada, essa norma está pronta para ser aplicada, mas o Constituinte pensa assim: será que com o passar do tempo essa norma vai envelhecer? Será que é necessário que com o passar do tempo eu regule o alcance, os efeitos que eu estou prospectando para essa norma e precise diminuir? E aí o Constituinte percebe que algumas normas que ele coloca na Constituição, prontas para serem autoaplicáveis, autoexequíveis, podem merecer ser diminuídas, contidas, reduzidas em momento futuro. São as normas constitucionais que o Constituinte prepara para serem autoaplicáveis, autoexequíveis, aplicabilidade direta e imediata, mas que os efeitos que estão prospectados são efeitos que ele, Constituinte, entende que são bons para aquele momento, 1988, mas que no momento futuro pode ser que se torne necessário reduzir, regulamentar, restringir, conter, diminuir essa eficácia. Então ele permite que as leis ordinárias, complementares, delegadas, venham a conter, a reduzir, a diminuir essa eficácia. Essas normas que o Constituinte diz é assegurada a todos a liberdade de profissão na forma da lei. A lei pode diminuir, né? Então essas normas que o Constituinte permite que o legislador infraconstitucional diminua os efeitos que ele projeta são as que se chamam de normas de eficácia contida. Que mais feliz seria o nome, norma de eficácia contível, pode ser contida, então é contível, não foi contida ainda, né? Então, observe que existem dois tipos de normas constitucionais autoaplicáveis, autoexequíveis. Existem dois tipos de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, as que têm a eficácia plena e as que têm a eficácia contida. Objetivamente falando, qual é a diferença entre eficácia plena e eficácia contida? Eficácia plena, a norma constitucional não pode ser restringida por uma lei. A norma constitucional não pode ser restringida, diminuída. A norma constitucional não pode ter seus efeitos contidos, restringidos, diminuídos por uma fonte normativa infraconstitucional. A eficácia é plena, está toda definida na Constituição. Se alguma lei, se alguma fonte infraconstitucional tentar reduzir os efeitos que foram projetados na norma constitucional, é inconstitucional. Já a norma de eficácia contida é aquela que está na Constituição, autoexequível, aplicabilidade direta, imediata, mas os efeitos dela podem ser contidos, podem ser diminuídos, reduzidos por uma lei, por uma fonte normativa infraconstitucional. Então, essa é a última ponderação que eu queria trazer para essa live de hoje. Vamos resumir? Eu tenho dois tipos de normas constitucionais: normas autoexequíveis, normas não autoexequíveis, não estão maduras para serem aplicadas de imediato. As normas autoexequíveis são chamadas de normas de aplicabilidade direta e imediata. Normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. E as normas não autoexequíveis, aplicabilidade diferida, não é imediata, diferida e indireta, não se aplica sozinha, depende de uma lei que possibilite a aplicação. Normas não autoexequíveis de aplicabilidade diferida, indireta, têm eficácia limitada. Eficácia limitada. E as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata têm eficácia plena ou eficácia contida. Qual é aquela que é de eficácia plena? É aquela que não pode ser restringida pelas leis, pelo legislador infraconstitucional. E qual é a de eficácia contida, contível, redutível, diminuível? Aquela que pode ter o seu alcance diminuído pelas leis, pelo legislador infraconstitucional. Amados amigos, são 00:10. Eu preciso subir para o meu quarto aqui no hotel. Estou no Chile, em Santiago, tomando um vinho na companhia de vocês. Eu vou fazer um sorteio agora no meu Instagram
vou fazer um post com mais um sorteio, o 4º sorteio, lá no meu Instagram. O meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3, e vou sortear 30 bolsas de 100%. 10 bolsas para a turma online, 20 bolsas para as turmas presenciais do nosso intensivão, a arrancada final para a primeira fase da OAB. Nesse sábado agora, dia 14, depois de amanhã já hoje é sexta, a gente começa a arrancada final do Portal F3 de 5 fins de semana, mais a revisão de véspera para a prova da OAB. Se você que está aqui já passou no OAB, concorra ao sorteio, porque se você ganhar, você presenteia alguém que precisa, algum amigo seu que está sem grana e precisa. Então, todo dia eu estou sorteando 10 bolsas para a turma online e 20 bolsas para as turmas presenciais, 2 bolsas em cada cidade. O Portal F3, que é o meu curso, eu sou o dono do Portal F3. O Portal F3 está presencialmente em 10 capitais: Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Salvador, Teresina e Fortaleza, São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro. Nessas 10 capitais tem turma presencial. E a turma presencial nessas 10 capitais começa sábado. Em cada capital vão ter 5 fins de semana seguidos de aula. Todo fim de semana vai ter um professor do Portal F3 em alguma dessas 10 capitais. Eu vou puxar agora o 4º sorteio. Concorram. Eu vou sortear 2 bolsas em cada capital para a turma presencial. E vou sortear 10 bolsas online. Tudo bem? 10 online, 20 presenciais, 2 em cada cidade. Ok? Galera, essa turma começa sábado. PB, se não for sorteado, se matricule. Pague, se inscreva. Eu botei de R$ 495 por 245 em 10 parcelas de R$ 24,50. Galera, pelo amor de Deus, 10 parcelas de menos de R$ 25 cada uma, para participar da nossa arrancada final. Ok? Então, eu vou fazer agora o 4º sorteio lá no Instagram, tá certo? Então, concorram, participem, quem sabe vocês ganham. Se vocês ganharem, vão fazer a turma sem pagar nada. Se você não ganhar, eu lhe recomendo, você que vai fazer a prova da OAB, que se matricule e pague R$ 245, 10 parcelas de R$ 24,50. Começa nesse sábado agora, tá certo? Um grande beijo a todos. O sorteio vai ser no meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3. Tudo bem? O sorteio é lá no meu Instagram. Valeu? Um beijo gigante. Amei estar com vocês. Imensa alegria, imenso carinho. Fiquem na paz de Jesus Cristo.